pela concentração dela, é sempre crítica. Falei das plataformas logísticas, temos que pensar nessa criação e consolidação de novas plataformas. Muitas vezes, estamos até comentando, né, as pessoas ainda entendem que logística significa só transporte. Não é. É custo de transporte, é custo de armazenamento, custo de distribuição, custo de segurança, tudo isso está envolvido. Custo de administração, e as plataformas logísticas são facilitadores para que esse custo total se diminua, né? A conexão logística Rio de Janeiro com sul de Minas e Zona da Mata, Minas Gerais, temos várias vezes ouvido, pessoal, produtores de Minas, de café, de outras... Poxa, a gente está indo pelo Espírito Santo, está indo para o Porto de Santos, não consegue atravessar para o Rio de Janeiro. Como é que está isso? Quer dizer, uma das plataformas logísticas, por exemplo, pensadas há muito tempo, mas que nunca saiu do papel, seria por essa região, né? Mas quais são as melhores conexões, né? Quais são as melhores intermodalidades? Como fazer que essa ligação flua? Até mesmo o próprio trem de alta velocidade, que ligará Rio de Janeiro a São Paulo, Campinas, já foi pensado também em ter um trecho em T, para que haja uma ligação estratégica também com esse sul de Minas. Enfim, são problemas a serem estudados melhores. O quinto seria a conexão logística no eixo do Vale Paraíba, obviamente também uma área adensada, com grandes indústrias já consolidadas e outros polos nascentes, né, na área automobilística, na área de autopeças e outras indústrias que chegam. E o plano de investimento de concessões, rodovias, portos e aeroportos, que a gente, como falei também, essas concessões têm que ser sempre atualizadas, vistas com o concessionário, quais eram os planos iniciais, quais os investimentos iniciais, o que foi feito e quais as dificuldades, o que se pode avançar. Bem, terminando agora, né, a gente acabaria então numa hierarquização de projetos, onde a gente basicamente vai aplicar uma matriz, né, quer dizer, quais são desde o cenário pior até os melhores cenários da aplicação de cada projeto, desembocando numa matriz, numa análise de benefícios e versus complexidade de implantação. Isso é aquela lógica que eu falei um pouco, que tem que chegar até o plano de governança. Não adianta eu ter um alto benefício de um projeto, mas uma alta complexidade. Eu tenho que postergar esse projeto, por uma questão estratégica, né? É maravilhoso, porém, quanto tempo eu vou levar para implementar? E tem uma lógica de atendimentos imediatos. Então, né, se eu também tenho uma pequena complexidade, mas um benefício reduzido, eu posso deixar ele arquivado, né? Então, essa é uma matriz simples, onde o verde ali eu tenho o melhor dos mundos, que seja o alto benefício e uma baixa complexidade. Então, esse é o projeto a ser escolhido, né? Ou esses são os projetos a serem escolhidos. E alguns desconsiderados, evidentemente, né? Essa análise de retorno, ela vai ter uma modelagem qualitativa e quantitativa, ou seja, tanto a gente vai considerar esses benefícios ambientais e sociais, né, e políticos até, para dizer, estratégicos, como o benefício matemático também, que é a redução do custo logístico total e a participação da intermodalidade nos projetos. Finalmente, então, fundamentais são isso, como eu já frisei, plano de comunicação de alcance interno e externo, que conterá, claro, porque isso é uma coisa que tem que ser dividida com a sociedade desde o primeiro momento. Então, já nos primeiros momentos, a gente já vai fazer um seminário grande de chamamento de toda a sociedade civil, associações de classe, enfim, pesquisadores, eméritos, conhecedores de logística e prefeitos de regiões para, né, conseguir fazer um grande entendimento, uma questão plural. Então, esse é o plano de comunicação, tudo com interface via web, e o plano de governança, como eu falei, que é o momento seguinte, que garanta que aquilo que se chegou pode até não acontecer. O governante, por qualquer motivo, a vida é dinâmica, não desejar aquilo, mas que ele seja execuível, que ele seja uma coisa que não seja só um projeto de prateleira, é fundamental. Tá? Então, com isso, eu encerro, aberto aí para quaisquer dúvidas e perguntas, passando aí para o Renato. Obrigado mais uma vez. O nosso palestrante está à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica,
esse microfone aqui pode ser utilizado aqui. É bom porque está sendo gravado e está sendo transmitido pela web, né? Ah, tá. Temos um microfone sem fio. Eu gostaria de fazer em primeiro lugar, parabenizar o Dr. Eduardo Duprat pela belíssima explanação de um tema muito interessante, em que ele fez uma observação, uma apresentação macro do plano. Acredito que o Fórum de Mobilidade Urbana vai querer entrar nesse trem, com certeza, não é, Sobias? E dizer que perguntar assim ao Dr. Duprat se ele, em que fase se encontra as negociações junto ao governo federal e aos municípios, se existe já algum calendário já pensado para o ano de 2013. Em termos do plano, de algum projeto específico? Do plano. Tá. O plano não. Bom, vamos lá. Com o governo federal, a gente tem essa inserção junto ao PNLT, né, como eu falei. Então, os nossos projetos, por enquanto ainda não derivados do plano, mas todos os projetos de cargas e de passageiros, eles são enviados para o Marcelo Perrupato, que é o coordenador lá do PNLT, para que eles sejam inseridos. Então, essa lógica está sempre existindo. Inclusive, esse dado foi interessante, porque eles chegaram a elogiar os nossos projetos como sendo muito bem concertados entre si. Né? Então, a nossa carteira de projetos. O que também, por sua vez, essa é uma que vale a pena que se diga. O que é o PNLT mesmo também? Não quer dizer, porque isso não são planos mandatórios. Né? Não são planos necessariamente. Isso é uma questão de governança, por exemplo. Não quer dizer que o que está no PNLT entre no orçamento. Né? Então, do PNLT, por exemplo, um PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, já era uma outra coisa, era uma agenda de governo, da Dilma, o governo do Lula, que, teoricamente, também ninguém diz que não haja contingenciamentos nisso, mas já entra dentro do critério orçamentário. Né? Daí a lógica de liberação já é outra questão, porque isso é a lógica de consequência. Então, o primeiro ponto é esse. O PNLT ele é importantíssimo, porque é uma lógica de planejamento, mas ele não é mandatório. Assim como o PELC também não será. O ideal é que, por isso que eu reforço muito, é que a gente tenha tanto melhor governança possível na lógica de chegada dos projetos, para que eles em si se vendam, eles em si se falem, porque o plano em si não é mandatório. Então, com relação ao governo federal, isso. Com relação ao governo estadual, o que nós temos é o seguinte, fizemos para os ditames do Banco Mundial do BID, escolhemos a lista curta das 6 empresas que estão agora em fase de apresentação dos seus planos, das suas metodologias, dos planos de trabalho. Aí vamos ter esse período de análise, questionamentos, enfim, questões, e a ideia é que no início do segundo semestre, em julho, nós estejamos já em fase de contratação da empresa, que vai, então, nos acompanhar nesse processo de constituição do PELC. E aí teríamos 15 meses, é o prazo previsto no cronograma, para que seja terminado o plano, que tenhamos os projetos já em mãos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Né? Nós aqui no Fórum de Mobilidade, através do Clube de Engenharia, nós buscamos a participação da sociedade. Nós estamos aqui presente a Márcia Vera, que é presidente da FANRIO, e hoje a gente percebe que os projetos, eles sofrem algum atraso, né? Devido às questões ambientais e devido a alguma contraposição, né?
relativa a como está sendo colocado esse projeto. E a nossa grande discussão aqui no fórum, ela vem exatamente nesse sentido, né? A gente percebe uma ausência, não uma ausência, mas uma maior participação popular nesse processo de decisão. Não que a sociedade, de uma maneira geral, queira substituir os técnicos, os planejadores, mas que na elaboração desses projetos, uma maior participação da sociedade, e acho que isso contribuiria muito para que esses projetos tivessem uma produção assim muito mais eficiente, né? Exatamente, com toda certeza. Eu estava até comentando, né, e vou deixar aqui exatamente o que foi o diálogo na casa lá da administração. Esse diálogo eu trouxe mas a gente tem feito sempre que possível, por isso que eu volto a agradecer a oportunidade de estar aqui, porque para a gente é fundamental isso. E quanto mais a gente puder estar mostrando as nossas angústias, né, com relação aos planos que precisamos ter, né, e chamando contribuições das várias esferas da sociedade civil, tanto melhor. Muito mais a gente vai... Porque o que a gente não quer é exatamente isso, é que sejam planos que tenham que ser feitos com tanta rapidez, ou projetos tão rapidamente pensados, engendrados, que a gente tem que responder depois. Não que isso seja desagradável, mas eu digo, não é a forma ideal. Depois em audiências públicas, ou chamadas de por que é isso, por que não é aquilo, já com desconfiança. Não. A ideia é que seja o máximo possível participativo desde antes, né, com tempo hábil. Por isso que a gente está imaginando muito isso, essas oficinas regionais e seminários que vamos fazer internos. Isso já está até no orçamento para o banco. Quer dizer, a verba que depois não tem dinheiro para o seminário, sei lá, fazer o seminário. Agora estamos indo em todos os locais possíveis. E depois esses seminários vão acontecer ou na Associação Comercial, ou na Firjan, ou na própria Secretaria e nas outras Secretarias de Estado também. Estamos falando sempre com o desenvolvimento econômico, falando com o desenvolvimento regional, as secretarias afins, para que haja realmente muita transparência e participação. A gente realmente conhece alguma coisa, tem alguma perspectiva de querer ver resolvidas, como eu falei em cima daqueles projetos estruturais, mas a gente sabe que também não conhece muito. Então, é muito importante que as pessoas que são, no fundo, os usuários de transporte, seja passageiros ou carga, digam, né, desde os armadores que vão levar seus navios aos portos, ao usuário simplesmente de uma rodovia, como eu estava falando aqui, o meu caso mesmo. Isso sempre vai acontecer, né? A gente nunca imagina. Bom, eu imaginei uma hora de chegada, foram 2 horas num trecho de poucos quilômetros, né? Então, por isso que eu acho que sempre a ideia de participação é muito importante. Para finalizar essa resposta, nós estamos aprimorando, porque isso é um instrumento que hoje em dia, graças a Deus, facilita muito a comunicação via web, de forma que a gente vai ter uma parte dedicada. Estamos indo no Prodeste até agora, essa semana, para fazer uma parte dedicada dentro do site da Secretaria, onde a gente tem a constante possibilidade de atualizações de trabalhos, contribuições. Então as pessoas, por exemplo, querem mandar, não é só uma questão de pronta resposta, não. Você quer mandar, eu quero um trabalho, eu tenho um tratado aqui, sei lá, umas 60 páginas sobre intermodalidade. Ótimo, vamos recolher, vamos analisar sempre que possível, debater. Essa é a ideia. Perfeito. A Márcia Vera, presidente da FANRIO, quer formular uma pergunta. Eu cheguei atrasada, meu nome é Márcia, não entendo de engenharia, mas entendo de andar pela cidade e de organização social. Quando ele levanta a questão, o apresentador levanta a questão das oficinas regionais, a gente entende que isso vai ser disseminado para a sociedade. Agora, para isso acontecer e ter êxito, eu acho que eu não entendi muito, porque como eu não perguntei, essas oficinas regionais serão pelo Estado ou só no Rio de Janeiro? Porque se são regionais, eu acho que tem que ir para as regiões. E nisso eu acho que tem que contatar nas regiões a sociedade civil. Porque vocês fazem os trabalhos,
estudam, apresentam com profundidade as questões, mas a gente também quer ouvir, nós da sociedade civil, controle social, a gente quer ouvir para opinar, a gente não quer ser só batedor de palma, a gente quer estar participando para dar opiniões. Então, se isso vai acontecer, eu acho que vai apresentar em Niterói. Então, procurar a cidade, o órgão que representa mais a sociedade civil, a sociedade civil, ela está aí brigando para participar. A gente nunca é ouvido. A gente está vendo aí construir os mega eventos, a gente está lá de fora, a gente está lá de atrás da parede. Quando a gente fica sabendo, já derrubou, já transformou o Maracanã 3 vezes, e a gente fica só sabendo do desastre quando reflete na nossa vida. Então, acho importante quando o senhor coloca aí que vai fazer essa questão regional, agora a gente quer saber também quando vai ser, como vai ser, para a gente poder estar contribuindo, porque a gente não é contra, mas a gente quer construir. A gente está vendo aí o metrô dessa cidade, como é que está, o bonde de Santa Teresa. Ontem à noite eu estive na ilha, e a reclamação, nós moramos num lugar que tem mar para todo lado e a gente não utiliza o transporte aquaviário. Então, o pessoal reclamando e a gente não sabe nem o que vai dizer, porque quando a autoridade chega, ela já chega com a coisa pronta e diz: agora vocês vão ter, que fechou a estação do metrô de Ipanema, agora vocês tentam resolver o problema de vocês lá na Siqueira Campos. Vão a pé, vão de bicicleta e cheguem lá, porque o metrô saiu daqui e foi para lá. Eu cheguei lá segunda-feira e dei com a cara na porta do metrô trancada, porque não tem mais metrô em Ipanema. O metrô de Ipanema já saiu de lá e está na Siqueira Campos. Então é isso que a gente cobra, que a gente quer participar para poder contribuir, não é para poder botar a pedra no caminho, não. A gente quer participar para tirar a pedra do caminho. E eu acho que essa é a nossa função. A gente não é da oposição por oposição. A gente não quer só participar do desastre. A gente quer participar também da construção. Então, é importante, como o senhor disse, vai fazer as oficinas regionais, mas também isso o senhor possa fazer de uma forma que, quando o senhor for num plenário, o senhor vê bastante gente para poder trocar figurinha com o senhor. Muito bem, muito bem. Muito bem colocado, e aí isso nos traz a seguinte questão, quer dizer, que é o como fazer. Assim, perfeito. Temos um tempo curto, né? Temos muita gente para ser ouvida, né? E isso talvez seja um dos grandes problemas, por exemplo, aqui. Não estou falando das questões de passageiros imediatos, porque eu sei, tem meu colega, eu sou de cargas, né? A gente diz a carga não grita tanto, né? Mas tem a área de passageiros, e essa área é muito nevrálgica aqui realmente no Rio de Janeiro. Estamos falando de barcas, falando de metrô, bondinho de Santa Teresa, sei que são difíceis. E às vezes a gente aí não tem realmente o tempo